Olá, meu nome é Rafael. Esse trabalho aqui é para falar um pouco sobre estruturas de dados verificáveis. Vamos falar sobre hash, Merkle Tree, Batista Tree e a diferença entre as duas estruturas. Bom, o hash ele é fundamental aqui para ambas as estruturas de dados, que ela vai garantir a nossa integridade, vai ajudar a entender a integridade dos nossos arquivos, nossos dados. Hash é basicamente um algoritmo que, ao receber uma entrada de tamanho arbitrário, produz um valor de saída de tamanho fixo, conhecido como hash. As principais características desses algoritmos é que eles são determinísticos, ou seja, dado uma entrada, ele sempre tem que me entregar a mesma saída, não pode variar. Ele é resistente à colisão, ou seja, duas entradas diferentes dificilmente entregarão o mesmo output. A palavra resistente aqui é muito importante porque ela não é a palavra imune, ou seja, pode ocorrer que duas palavras diferentes entreguem o mesmo output, é uma coisa muito incomum, porém é uma possibilidade. E ele é resistente à pré-imagem, ou seja, dado o meu output, é muito difícil eu encontrar o meu input. Ou seja, eu vou ter uma dificuldade muito grande para processar essas informações de uma forma geral via força bruta para encontrar o meu dado original. Um exemplo é utilizando o algoritmo SHA-256, né? Que dado um input, por exemplo, estou colocando dados aqui com D maiúsculo, ele me entrega um hash, um output bem específico, e alterando esse D maiúsculo de dados para D minúsculo, né, ele já me entrega uma resposta completamente diferente, mostrando aí que ele é bem sensível a pequenas mudanças de dados, então qualquer pequena mudança de dado já traz um resultado totalmente diferente ali para minha resposta. O Merkle Tree é uma estrutura de dados utilizada para verificar, né, de forma inteligente, de forma eficiente, a integridade de um conjunto de dados. Então, imagina que você recebe um conjunto de dados, por exemplo, como esse aqui, A, B até N, e você quer saber se esses dados que você recebeu, se esses pacotes, se esses blocos de dados que você recebeu, eles estão assim íntegros, né? Se alguém não fez uma modificação no meio do caminho, ou se não houve nada. Então, o que a gente faz é basicamente fazer um hash de cada pacote ali, né, que vai identificar aquele pacote e verificando na sua base de dados ali se esses hashes eles estão corretos. Como vocês podem ver, né, como eu te expliquei, imagina que eu tivesse feito uma pequena alteração aqui no meu pacote A, então o hash ele deveria ser completamente diferente. Então na hora de fazer a verificação desse dado, você já deveria perceber essa diferença de forma clara. Só que para fazer essa verificação, né, fazer um a um é bem complicado. O que o Merkle Tree fez, a ideia do Merkle Tree é você ter um root, né, que é a tua hash root, e você verificar no teu conjunto de pacotes pelo root. Então você tem o teu root dos teus pacotes, você tem a root do projeto original. Então, ao invés de verificar um a um, você vai verificar, olha, essa última resposta aqui, esse meu último hash aqui do meu root, está coerente com o que eu deveria ter? Bom, digamos que não esteja coerente. Então você vai olhar, beleza, são os meus pacotes que eu recebi aqui, por assim dizer, da esquerda ou são os meus pacotes que eu recebi da direita? Então, digamos que você identifique, olha, beleza, o meu pacote A, B, C, D, ele está errado. Então você já vai matar o teu pacote E, F, G, H, tá tudo certo com eles, não mexe mais em nada. E aí agora você vai descer um pouco mais, vou de A, B. Então o CD está correto até você identificar onde está o problema, está em A ou está em B. Então percebe que agora você já não precisou mais olhar todos os elementos, né? Isso é uma otimização muito grande ali da própria árvore binária, né? Aplicado nessa Merkle Tree. Então já torna que o teu processo de execução saia de um algoritmo de O de N para ir para um algoritmo de log de N. Então é uma diferença assim prática, principalmente falando de escalabilidade, de muitos dados, assim, é considerável, né? Bem notável. E a Patricia Merkle Tree já é uma estrutura de dados assim que a gente pode dizer que é o Merkle Tree um pouquinho mais parrudo, né? O Merkle Tree segue algumas ideias do Merkle Tree, mas a ideia é que ele possa armazenar mais dados, que ele pode ter uma estrutura de pares de chave e valor, coisa que não é possível no Merkle Tree. E as estruturas dele aqui, eu tenho uma branch, eu tenho uma leaf e eu tenho um extension node. E essas estruturas, elas compõem a minha árvore, né, de uma forma um pouco mais complexa, um pouco mais interessante. Então, assim, aqui nesse diagrama, né, que eu montei, dá para perceber que eu tenho aqui vínculos entre componentes, entre nós,
Então eu tenho um branch que vai apontar para um leaf, que vai apontar para um extension node. Eu tenho outro branch que está apontando para 2 leaves. Eu poderia ter um branch que vai apontar para 5 leaves. Então a questão do o meu branch por si só ele já complica um pouco a nossa vida, né? Que a gente sai de uma estrutura binária, a gente sai de uma estrutura que tem ali, você pode ir para a direita ou vai para a esquerda, e a gente começa a ir para uma estrutura um pouco mais complexa, né? Então eu tenho mais dados a verificar, eu poderia verificar mais bifurcações. Então isso por si só traz algumas vantagens, né? Porque obviamente a tua branch ali ela fica mais inteligente, então você pode armazenar mais dados, digamos que você precise armazenar mais dados, como é o caso, por exemplo, da rede Ethereum, e aí tudo bem, vai dar certo, mas por contrapartida você aumenta bastante a complexidade do teu projeto. Bom, as principais diferenças, assim, de uma forma bem sucinta, é o armazenamento é uma delas, é talvez uma grande diferença, né? Então, o MarketTree ele é puramente hash, armazeno meu hash, nada mais, certo? É leve e rápido. Já o meu MapReduce eu posso botar um chave-valor, me permite armazenar mais coisas, mas tem seu custo. A estrutura de dados, né? O MarketTree é uma árvore binária, né? Então só tem 2 filhos. E já o Patricia MarketTree não, ele pode ter uma estrutura mais complexa, com mais filhos e muito mais coisas. E o projeto, um grande projeto notável, né? Eu citei 2 aqui a nível de comparação, né? Que é o Bitcoin e o Ethereum. O Bitcoin para o MarketTree e o Ethereum para o Patricia MarketTree. Ambos eles funcionam de forma muito segura, muito estável, são amplamente difundidos pela questão da blockchain hoje no mundo, né? E elas são baseadas em estruturas muito similares, com algumas alterações. Bom, em tese é isso. Agradeço pelo tempo, pela apresentação, espero que tenha conseguido explicar bem.